As cartas que o Senhor deixou para as 7 igrejas, tem duas que me chamam muito a minha atenção. Todas elas são muito importantes, mas o Senhor chamou a atenção da igreja de Laodiceia, da igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que aparentemente era perfeita. Perfeita aos olhos dos homens, uma igreja que tinha de tudo. Mas é uma carta que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Certamente a porta estava aberta para o homem, para o mundo, menos para Deus, menos para Jesus. E a porta estava fechada. E para Jesus entrar, ele teria que bater na porta. E ele diz: você não é nem quente e nem frio. Você é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Em contrapartida, o Senhor fala da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, onde ele diz que ele tem as chaves de Davi, que ele abre e ninguém fecha, que ele abre e ninguém fecha, que ele fecha e ninguém abre, que diante de nós, diante da igreja, ele colocou uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes o meu nome. Ei, o Senhor ainda diz assim, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu pergunto para você, em qual dessas duas igrejas que eu citei, você está enquadrado? Na igreja de Laodiceia ou na igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia é aquela igreja que obedece os preceitos da palavra do Senhor. É a igreja que tudo que faz é para chamar a atenção de Deus. Que tudo que é, não é sobre ela, mas sobre o Deus que está no meio dela. A igreja de Laodiceia é uma igreja que deixou o orgulho entrar no coração, que deixou o eu tomar conta. Se eu não estiver lá, não vai acontecer nada. Ei, engano seu. A igreja não é do homem, a igreja é do Senhor Jesus. Deus colocou o anjo da igreja, que é o pastor, para estar à frente do rebanho dele. Só que quando ele vier, ei, você vai comparecer diante dele e haverá choro e ranger de dentes. Deus está chamando a nossa atenção, porque dentro da igreja existe a igreja de Laodiceia e existe a igreja de Filadélfia. E a igreja que vai morar no céu é a igreja de Filadélfia, a igreja que agrada ao coração de Deus. É tempo de rever os seus conceitos, é tempo de se arrepender, porque o morno o Senhor vai vomitar da boca. O morno, ei, o Senhor não vai ter misericórdia de você naquele grande dia. O tempo da graça é agora. Reveja os teus conceitos. O Senhor te deu autoridade, o cajado está sobre a tua mão. E é você que tem que chamar a atenção do rebanho que Deus colocou nas tuas mãos. Tem um versículo na palavra do Senhor que treme quando nós lemos esse versículo. Ai dos pastores inúteis naquele grande dia. Ei, você, homem, mulher de Deus, que o Senhor liberou essa unção sobre a tua vida. Deixa Deus te usar. O título não vai te salvar. Anel do dedo não vai te salvar. Diploma não vai te salvar. Você pode ser teólogo, você pode ser um pastor renomado, conhecido na terra por homens e talvez rejeitado no céu por Deus. Então é tempo de rever os teus conceitos antes que seja tarde demais. Final do ano está chegando. Você quer ver milagres acontecer na tua igreja? Você quer ver avivamento? Milagres não é a igreja cheia. Avivamento não é uma igreja cheia, mas é uma igreja arrependida. Uma igreja onde Jesus cura de dentro para fora. Porque as igrejas deste tempo, ela está doente.
E uma igreja doente, ela adoece quem está dentro dela. Ei, a igreja somos nós. Lembre-se disso. Cristo é o cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. E se um membro estiver ferido, todo o resto vai se ferir. Então acorda antes que seja tarde demais. Deus, ele falou no meu coração esta semana. O diabo, ele tem entrado nas igrejas e ele acha que ele dominou. Ele ri do que está acontecendo na igreja. Só que uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, que ele não soltou a corda. Ele continua segurando a corda. Ei, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele está segurando a corda. E quando ele segura a corda, ainda que o inferno se levante para destruir, a última palavra quem dá é o Senhor Jesus. Então lembre-se disso, antes que seja tarde demais. Porque ele ainda está segurando a corda, mas ele pode soltar. E quando ele soltar, não tem mais o que fazer. Arrependei-vos, diz o Senhor Jesus. Volte ao primeiro amor, antes que seja tarde demais. Amém?